A fazenda Macali, hoje assentamento, ela é considerada como uma espécie de berço do MST, ainda que de maneira involuntária. Para vocês entenderem o contexto, naquele ambiente de crise do capitalismo, de efervescência social, houve um conflito no norte do Rio Grande do Sul em que os povos Caigangue expulsaram de sua área em torno de 1.200 famílias de poceiros pobres. E isso se armou então um conflito. Alguns deles queriam voltar para a área indígena. Outros, o governo ofereceu terras no Mato Grosso. E então, eu pude participar daquele evento porque a Comissão Pastoral da Terra organizou então um trabalho educativo com aqueles poceiros pobres para fazer ver a eles. Era impossível voltar para a reserva indígena, que era dos índios. E se eles não quisessem ir para o Mato Grosso, que era a oferta da ditadura militar, nós deveríamos então procurar terras no Rio Grande. E naquela mesma região havia uma memória histórica das desapropriações do saudoso governador Leonel Brizola, que havia desapropriado a fazenda Sarandi. Tinha 22.000 hectares em 62. Quando veio a ditadura militar, não deu tempo de distribuir todas as terras da antiga fazenda Sarandi. Então, uma área grande, em duas áreas de 1.500 hectares, foram griladas por empresas latifundiárias. Uma delas, a Macali, e a outra se chamava Brilhante. Então, o trabalho que houve foi motivar os trabalhadores para que, então, ocupassem as duas fazendas. E assim foi. Dia 7 de setembro de 1979, um grupo dos poceiros ocuparam a fazenda Macali. E depois, um mês depois, outro grupo ocupou a fazenda Brilhante, que eram lindeiras. Naquele momento, a ideia que se tinha era apenas resolver um conflito social entre pobres, povos indígenas e poceiros pobres, que, claro, se assumiam como sem terra. E dada as características dessas duas áreas, que eram áreas da antiga fazenda Sarandi e que tinham sido griladas por capitalistas da região, ainda que nós estivéssemos na ditadura, o governo estadual não teve coragem de expulsar, de reprimir, porque já havia um clima pela redemocratização. Então a solução não era mais a repressão. E com isso, então, se criou um apoio na sociedade gaúcha de que se consagrasse o direito àqueles ocupantes a terem a terra. Aquela vitória fantástica foi, então, a contribuição gaúcha para motivar a que em muitos outros estados essa cena se repetisse. E assim foi ao longo dos 5 anos. Houveram muitas ocupações de terra, apesar da ditadura, em todo o país. E daí resultou no Encontro Nacional de Áreas Ocupadas, em janeiro de 1984, que consolidou então o nascimento do MST. Aqueles que estavam lá na Macali ou na Brilhante, que agora celebramos a data, nunca se imaginavam que daquela ação ia resultar numa articulação de um movimento pela reforma agrária em todo o Brasil. Então, a Macali é um berço de uma criança que ninguém saberia qual o nome que teria, mas quando completou 5 anos, recebeu o nome de MST. Quero aqui aproveitar a oportunidade, em nome do MST Nacional, mandar um abraço afetuoso a cada família que mora lá no assentamento da Macali e no assentamento Brilhante. Tenho acompanhado distante, mas com muita atenção. Sei que todos melhoraram de vida com aquela situação anterior. Muitos dos filhos de vocês viraram militantes do MST, foram em outras ocupações aí no estado. Muitos dos filhos de vocês transformaram professores e outras profissões de acordo com a sua vocação. E eu acho que, olhando para trás, a Macali e a Brilhante cumpriram o seu papel de serem os primeiros que abriram a porteira. E me alegro que há tantos anos vocês estão aí, firmes e fortes, continuando, dando exemplo
para todo o nosso movimento. Um grande abraço a todos e todas.